Crash Bandicoot. Enfim, eu, o grande Neo Cortex, tenho você bem onde eu queria. E agora o golpe final. Anda, estropício. Aceita, Entropy. Não vai dar certo. De novo. Pelo menos Uka e eu estamos tentando alguma coisa. Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década. E você mastigando. Ele morreu? Deixa ele. Ele cumpriu seu papel. Um grande poder despertou. Crash, prevejo um evento que pode destruir a própria realidade. Eu sinto emanar do pico Insanity. Anda, temos que ir. Crash! 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 Fala pessoal, beleza? E mais um vídeo de gameplay aqui na Bellatory Games. Estou trazendo Crash Bandicoot 4. Esse título da franquia Crash que está chegando ao Game Pass. Isso mesmo, serviço da assinatura de Xbox. Tem quase que um infiltrado, ou talvez um desertor da causa sonista. Crash, que outrora foi um grande símbolo atrelado ao PlayStation, né, principalmente PlayStation 1, se tornou um multiplataforma ao longo dos anos e agora está sob a tutela da divisão Xbox da Microsoft, com a aquisição da Activision e a Blizzard, né? E depois de muito tempo eu quis muito jogar esse jogo desde o lançamento, mas como eu já acompanhava essa questão da compra, né, da aquisição da Microsoft, que a Microsoft estava conduzindo da Activision Blizzard, eu esperei. E chegou o momento de finalmente jogá-lo, alguns anos depois do lançamento. E enfim, eu sou um grande fã da franquia Crash, principalmente do PlayStation 1. Pra mim, os 3 primeiros e o Crash Team Race são muito bons. Eu tive a oportunidade de jogar os remakes, né? O remaster, na verdade, da trilogia original no lançamento. E eu gostei muito. Mas eu vou depois trazer um vídeo de análise. Eu achei que faltou um pouco mais de cuidado na parte de gameplay e acabamento, de física. De uma forma como todo no jogo, eles poderiam entregar uma experiência melhor. Crash é um jogo que já no PlayStation já tinha algumas dificuldades a respeito de movimentação, do personagem e poderia ter sido... Era um fator que poderia ter sido corrigido no remaster, né? E aqui a gente tá vendo... Aqui a gente tá vendo um belíssimo de um jogo. Crash voltando, né, a ativa. Não lembro a última vez que um jogo totalmente original foi lançado, mas é uma franquia que fez muita falta no mundo dos jogos. Já saiu o vídeo, a primeira parte, né, da saga Crash que eu tô fazendo no canal. Semana que vem, no sábado, na verdade, já sai o outro. E eu pretendo trazer mais 2 vídeos sobre Crash, né, a priori, para fechar essa saga, né, contemplar basicamente os momentos mais icônicos aqui no canal. O que eu tenho achado do jogo, ele tá muito bonito, o gráfico tá muito legal. Os personagens eles modificaram, né, não dava para manter aquela... todos os traços, né, que a gente tinha no PlayStation 1, mas eu acho que eles modificaram positivamente, né? Alguns jogos do Crash e do PlayStation 2 me geravam alguma estranheza
na escolha de arte que eles fizeram. Uma coisa que eu apreciei bastante foi a valorização de alguns sons que já existiam no Crash original. Então, quando você joga, você tem aquela sensação de nostalgia de estar realmente jogando uma continuidade. Mas o que eu notei na cena inicial foi o Crash, foi o N-Tropy, né? Que é um dos outros vilões da série, junto com o Neo Cortex. Inclusive, com certeza o N-Tropy é um trocadilho para entropia, né? Ele é um vilão muito mais sério e muito mais ameaçador que o próprio Dr. Neo Cortex, né? E no Crash 3 já dava para perceber isso, e eu não duvidaria que ele já tomasse as rédeas desse título aqui. Mas assim, o que eu notei é que o jogo começa logo na sequência do final do terceiro game. Então não sei como é que eles vão fazer, mas eu tenho uma leve impressão que eles vão ignorar tudo o que veio depois do terceiro, dos lançamentos, né, do PlayStation 2 e, enfim, os lançamentos subsequentes, que eu acho uma decisão acertada, uma vez que muitos fãs como eu não acompanharam. Cheguei a jogar o Team Insanity e algum dos outros títulos, mas não acompanhei a fundo, para ser sincero. Então, a história, para mim, ela cabe bem ela continuar a partir da trilogia inicial. Achei que aconteceu uma cutscene. Eu tô vendo que a gente tem alguns artifícios ali para provavelmente uma loja, né, dentro do jogo. Espero que não seja como foi no remake, né, do Crash Team Racing. Esse sim, eu achei um lançamento bem aprazível. Há algumas questões com esse jogo, mas com excesso de microtransações, enfim. Mas eu achei que trouxe um incremento muito bom em relação ao primeiro jogo, e um rebalanceamento da física que tornou um jogo muito divertido de jogar, apesar de ser bem difícil, né, você dominar a mecânica ali inicialmente. Mas um jogo muito divertido de se jogar e que faz jus ao que a gente espera, né, de Crash. Eu sei que aqueles que não são fãs e aqueles que não jogaram na época talvez não compartilhem dessa impressão, mas Crash, pelo menos pra mim, é uma saga importantíssima no mundo dos games. Tanto que é um dos primeiros vídeos que eu venho trazendo aqui no canal. E que é muito subestimado, é um mascote muito subestimado e é uma franquia muito subestimada, que foi muito maltratada ao longo dos anos. É uma mudança que eu notei em relação aos originais, essa questão das vidas, né? Você pode jogar como original, que você vai acumulando vidas e vão sendo consumidas a cada morte, né, ao longo da campanha. Mas aqui nesse modo que é o indicado, inclusive pelo jogo, você pode morrer várias vezes, só que isso vai afetar como seu desempenho é valorizado durante as fases. Então é um ajuste na jogabilidade, mas ao mesmo tempo, como o Crash tem um fator replay muito grande, porque você precisa jogar as fases de novo, principalmente a partir do 3, né? Não sei como é que vai ser esse, mas a partir do 3 você precisa jogar as fases de novo, porque as habilidades que você vai conquistando ao derrotar cada chefão te fazem conseguir alcançar partes do cenário que você não teria sem estas. E no Crash 4, pelo que eu
pelo que eu tive contato inicial, eles vão brincar com a questão de outras máscaras, né? Máscaras quânticas. E essas máscaras vão ser as fontes do poder, e eu imagino que você vai ter que retornar às fases com determinada máscara, né, no fator replay para conseguir acessar determinadas áreas. Até pelo título do game dá pra ver que ele vai brincar com a ideia de viagem do tempo, e isso é muito bom, porque no 3... Opa, tentei pegar a joia ali, mas acabei falecendo. Como no 3, essa brincadeira com o tempo possibilita justamente expansão de cenários, né? Que antes talvez não ficariam tão compatíveis com a história. E possibilita justamente que a equipe artística trabalhe com maior liberdade e que o jogo não fique monótono, não fique repetitivo. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso. Espero que tenha bastante variação nesse aspecto. Notei alguns pontos de gameplay já, como essa corda, por exemplo, e aquele desafio, espécie de essas cordas aí para você ultrapassar. E, enfim, não sei como é que vai ser mais pra frente, né? Mas alguns elementos do Crash 3 eu espero que apareçam, né? As gemas são superiores a uma por fase, né? Tem mais, na verdade, como vocês estão vendo aí. E tem um desafio contra o tempo. Bem, pessoal, vou me despedindo aqui para não ficar muito longo. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam, deixem o seu like, se possível comentem. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço para vocês. Não, nem pensar mais em morto, Sai de mim, Crash! Quem é esse? Lani, Loli. Se as máscaras quânticas voltarem... E aí, Jacob, tudo beleza? Aquilo é uma venda quântica? Parece ser um portal para outra dimensão. Isso! Que era pra estar fechado! Temos que entrar, achar meus irmãos e resolver isso antes que algum bocó com plano maligno e ego gigante resolva fazer alguma idiotice monumental! Uka, sem saber, abriu as portas do nosso grande futuro. Quando o meu gerador de fenda ficar pronto, o controle de todo o espaço-tempo estará em nossas mãos! Elgin e Brio, vocês queriam falar alguma coisa sobre uns projetos? Mestre, minha máquina vai hipnotizar um exército todinho pra você. E com a minha poção, eles serão imbatíveis. É, legal, isso aí. Vá brincar com suas armas de raio sem raio. Ande depressa! Pelos meus cálculos, nossos inimigos já estão a caminho. E nós vamos vencer!